Olá pessoal, o nosso conselheiro Acácio de hoje vai tratar mais uma vez do autogolpe de Jair Bolsonaro e do projeto de poder, que é um golpe de Estado, dos generais brasileiros. O momento que o Brasil atravessa hoje é um momento revolucionário, né? Nós estamos imersos dentro de um processo histórico cujo termo técnico é trabalhado na historiografia oficial como golpe de Estado. Acontece que não há como entender este momento histórico que nós estamos vivendo se nós seccionarmos este momento histórico da trajetória da história brasileira. Então, é inócuo você criar uma bolha de estudo histórico, porque a história não se estuda isoladamente, não é? A história é uma sequência. Para um determinado episódio chegar a se concretizar como tal, no mínimo, você tem que considerar 40 anos antes. No mínimo. Acontece que existe dentro da história brasileira um fio contínuo de atuação revolucionária. Eu venho falando muito sobre isso. Desconheço algum canal de conteúdo histórico que fale exatamente o que eu venho falando. Porque a historiografia brasileira, ela enferma deste processo. Quando nós vamos analisar, por exemplo, a forma como os livros de história foram escritos, né? Quando você pega a bibliografia histórica até 1822, os livros escritos, e os livros escritos de história, ou de literatura, ou de política, a partir de 1822, nós temos uma guinada radical, né? Eu fiquei durante anos, eu tenho um curso, que é O Brasil Não Foi Colônia. Então, o grande problema histórico brasileiro, de como você lê a história brasileira. A história brasileira, ela tem um marco. Quer dizer, até 1822 ela transcorre de uma forma e a partir de 1822 ela transcorre de outra forma. E de tal modo é dramático que a partir de 1822 nós teremos 4 linhas historiográficas, tá bem? Que vão se desenvolver. Eu já fiz muito programa de rádio sobre isso, já tem muita aula sobre isso, muito post, tem artigo, está tudo bem explicado, na medida do que eu consigo falar, evidentemente, dentro de um tempo exíguo, né? Que esses vídeos são pequenos, mesmo que eles durem 20 minutos, 1 hora, tal. Bem, então, o processo que nós estamos vivendo hoje é um processo revolucionário. Certas forças, o programa de rádio que eu fiz ontem, falando sobre o Congresso Anfictiônico do Panamá, que é um documento que estava no Brasil sob posse do Ministério das Relações Exteriores, e o Geisel, na época dele, transferiu esse documento para o Panamá. Muito bem, o que acontece? Ele deu autorização para a transferência foi feita tempos depois. Esse documento é exatamente o único documento que existe no mundo que prova a participação do Brasil dentro da maçonaria, no desmonte da cultura ocidental e cristã. Uma participação absolutamente ativa, né? Porque, veja, aconteceu a Revolução Francesa. Antes de acontecer a Revolução Francesa, aconteceu a Revolução Americana, né? A criação da República dos Estados Unidos. Aquilo foi um movimento da maçonaria, com outras forças políticas envolvidas. Ora, você não faz um movimento em escala internacional sem haver uma preparação, no mínimo de décadas, para aquilo acontecer,
né? Porque você precisa de reunir forças políticas em relação àquilo ali. E como é que funcionava a política naquela altura? Ora, não tinha partidos políticos, então a política era quase familiar, né? Então é preciso entender como os estados se autogestavam e como as empresas, as famílias se autogestavam. O fato é o seguinte, aquilo demandava uma quantidade brutal de investimento, de capital. Você não faz revolução sem dinheiro. Quem bancou isto? Até hoje a historiografia não se debruçou efetivamente sobre quem financiou, né? E a temática da maçonaria ficou restrita ao âmbito dela, nas questões dela com a Igreja Católica. Quando a gente sai do âmbito meramente religioso e vai para um outro lado, nós começamos a entender que o cenário fica um pouco mais claro, né? E é preciso entender até as razões pelas quais a maçonaria foi em cima da Igreja Católica, porque a estrutura ocidental, ou seja, as monarquias, estavam entrelaçadas com o poder religioso. Então você ataca essas duas frentes. Quando você ataca essas duas frentes, você vai criar uma nova ordem no mundo, novos estados. Você altera, digamos, toda a geopolítica. Então é preciso entender o que foi feito. Bem, o Brasil teve uma participação ativíssima nesse processo. Ativíssima. Tá? Então a independência brasileira não foi, ao contrário do que os livros de história contam, um evento despirocado de alguns poucos indivíduos que estavam insatisfeitos com Dom João VI. Não. Aquilo fazia parte de uma conspiração internacional, com muito dinheiro rolando, onde o objetivo era criar uma nova ordem mundial. Muito bem, isto que aconteceu nos Estados Unidos, e aconteceu em 1826 aqui, esse Congresso do Panamá. Esse Congresso do Panamá, para vocês terem uma ideia, ele teve as suas raízes baseadas no Tratado de Madrid, que foi um acordo feito entre Espanha e Portugal, assinado pela Rainha Dona Maria I de Portugal, não é? Para preservar as monarquias católicas e os ambientes das Américas. O tratado vai fundamentar esse Congresso do Panamá. O Congresso do Panamá vai perverter o tratado e o Congresso do Panamá simplesmente vai ser a grande base política para futuramente se criar o chamado Projeto da Pátria Grande. As pessoas falam de Foro de São Paulo. O Foro de São Paulo é uma nota pequena, eu já falei muito sobre isso, uma nota pequena dentro desse grande processo da criação da Pátria Grande. A Pátria Grande foi criada, é um projeto desenhado nas Américas, né? Esse projeto é tão poderoso que ele é um projeto de criação de um grande conglomerado político, de um único governo, né? Extensivo para todas as três Américas. Depois, este projeto foi utilizado para delinear a Liga das Nações, depois aquilo virou a ONU, né? Depois isso foi transformado no globalismo internacional. É simplesmente nisso que o Brasil estava metido. Muito bem, quando nós falamos sobre isso, o que acontece? Os militares brasileiros estão envolvidos até a medula nesse projeto de globalismo internacional, né, da chamada criação da República Universal Maçônica. Pois bem, então as Forças Armadas, sobretudo o Exército, sobretudo por quê? Porque a Marinha e a Aeronáutica, especificamente, envolvem-se nesses casos, mas a atuação deles é superficial. É o Exército brasileiro que, desde o século XIX, tem um projeto político de poder. E é preciso entender a gravidade do que nós estamos tratando. Tá certo? Eu volto a chamar a atenção. José Murilo de Carvalho, nesta obra, Forças Armadas e Política no Brasil, conta exatamente, fazendo um recorte, evidentemente, porque o livro não pode abordar a história do Brasil inteiro. Mas aqui nessa obra do José Murilo de Carvalho, ele deixa muito claro, o papel das Forças Armadas interferindo dentro da política nacional. As Forças Armadas em qualquer lugar do mundo, se você pegar, por exemplo, a Força Armada Americana, o Exército Americano, que é poderosíssimo, não interfere na política americana.
O Brasil é um caso sui generis, tá? Então, o Exército Brasileiro tem um projeto de poder político sem se submeter aos reveses e à exposição de todo partido político. Nesta outra obra aqui, que eu também já falei, do José Murilo de Carvalho, A Formação das Almas, que é o imaginário da República do Brasil, a República do Brasil é um golpe de Estado completamente anômalo. E o que os militares fizeram novamente, sobretudo o Exército? O Exército foi trabalhando simbolicamente a imagem dele como se ele fosse o Brasil. Vocês não conseguem entender a gravidade do que é isso. Nós não estamos mais tratando de desvio de função. É outra coisa, tá? O Exército Brasileiro intenciona, desde o século XIX, ser transformado na República. Na República em si. Ele é o Estado. Essa é a razão pela qual eles têm feito propaganda do Exército, para o Exército fazer tudo. Limpar rua, construir coisas, mudar rios, né? Se meter em exploração de petróleo, abrir empresas. O que é isso? É a ideia de um Estado militar. O projeto que foi desenvolvido no Brasil é uma das coisas mais macabras que existem. O que foi feito na Rússia, o que foi feito na Itália com o nazismo e o que foi feito na Itália com o fascismo e na Alemanha com o nazismo é simplesmente pinto perto do projeto brasileiro. Agora, o que acontece? Existe um gatilho aqui. O Exército Brasileiro, exatamente porque ele é um exército, né, ele é uma força de Estado, portanto, ele não pode atuar politicamente. O que nós temos? Nós temos, portanto, uma forma de atuação. Então, eles desenvolveram um tipo de camuflagem para ir atuando dentro da política, interferindo na política e culpabilizando sempre o modo de fazer política, né, dos civis, para que eles se transformem numa instituição pura, impoluta, não corrupta. A trajetória do Exército Brasileiro, ao longo de toda a história do Brasil, ela atua contra o Brasil, contra e a favor deles e da criação da República Maçônica Universal, aonde eles serão os dirigentes desta República Maçônica Universal. Muito bem. Esta é a razão pela qual este governo do Jair Bolsonaro é uma aberração em si, tá? Porque ele visa efetivamente dar vez e voz para este projeto que se desenrola desde o século XIX. Eu também já falei de onde saiu esse projeto. Ele sai de um general do período do Império. Em 1930, o projeto é desenhado pelo general Góes Monteiro. Depois ele é levado para dentro da Escola Superior de Guerra. A Escola Superior de Guerra vai, portanto, formando gerações e gerações e gerações de oficiais dentro do Exército para assumir o poder político. Político. Tá? E interferindo continuamente. Qual é o resultado? Imediatamente, o resultado concreto que nós temos aqui é o seguinte: quando você tem uma força militar interferindo continuamente no poder político, primeiro que nós temos uma aberração em termos de Estado, de concepção de Estado ou de república. Porque só nas repúblicas bananeiras, o que faz Hugo Chávez ou Maduro? Ele tem um exército ao lado dele. Ora, por que o que vale para a Venezuela, valeu para a Rússia, valeu para a Alemanha, não vale para o Brasil? É óbvio que vale. O que significa quando você tem um exército na frente da política? Capitaneado pelos poderes políticos. No caso, o exército não é capitaneado por poder político nenhum. É o exército que se insere na política. E ele faz acordos, porque faz parte do treinamento da Escola Superior de Guerra. Foi o Góes Monteiro que criou essas diretrizes do exército se aliar com o empresariado e com a política nacional. Tá?
Agora, evidentemente que esses poderes, exército é um poder, empresariado é outro, políticos são outro. Eles têm agendas distintas. Então eles convergem, dão golpes de Estado, depois eles brigam entre si e aquelas agendas, é claro que o exército, como tem tanque e bala, a posição dele acaba prevalecendo. À medida que eles prevalecem, eles vão acusando aqueles indivíduos com os quais eles se associaram no banditismo e na safadeza e na ladruagem, eles vão acusando os civis nos empresários, seja na política, de serem eles os corruptos. Não. O José Murilo de Carvalho, nesta obra aqui, fala claramente que o exército é o maior poder desestabilizador da história da República. E é mesmo. Né? Então, esta gente, eles vêm preparando o cenário para assumir definitivamente, para terminar de concretizar um projeto que eles nunca deram conta de concretizar efetivamente, que é a instauração efetiva da chamada República Maçônica Universal. Entre outras coisas, essa República Maçônica Universal, ela vai ser dirigida por uma elite política, que são os generais e uma elite bancária. Ora, quem é que toca a elite bancária no mundo? São os Rothschild, é a chamada City de Londres, é o BIS. Tá? Então, o projeto do Góes Monteiro, da chamada Doutrina de Segurança Nacional, ele vem atravessando gerações e gerações e gerações e entrando dentro da política nacional. Quando eles deram o golpe em 64, então o projeto que eles tinham de ser o poder moderador, daquele momento em diante houve um grande passo para o cumprimento da doutrina de segurança nacional. E eles tentaram se colocar como o Estado. Como eles são absolutamente incompetentes, os generais brasileiros são de uma burrice incomensurável, eles são burros, eles são estúpidos, eles não dão satisfação nenhuma a civil, nenhuma, eles têm um desprezo notório por tudo que é civil. É uma gente que usa de fraude simbólica e de virtude para ir construindo a imagem. Meu Deus do céu, tem inúmeros acadêmicos que falam isso. Tem livros brasileiros de estudiosos e especialistas em história militar que contam essa história. Tá? O problema é que essa história não chega até você, que é meu aluno, não chega até você que está chegando a esse canal e que está me ouvindo falar pela primeira vez. A história do Brasil é uma fraude. Tá? E essa fraude foi construída em cima dessas 4 linhas historiográficas para forjar uma história. Mas é possível pegar o rastro dessa história. Muito bem. Então, vamos aqui entender uma coisa. O governo do Jair Bolsonaro, os militares, quando eles entregaram o poder, em 85, eles entregaram porque o projeto que eles tentaram fazer foi por água abaixo. Eles são incompetentes e são burros, são ardilosos. Né? Eles endividaram o Brasil junto a 800 bancos internacionais, criaram uma dívida abissal. Então o chamado milagre econômico brasileiro é uma fraude. Ele nunca existiu. Tá? Ele nunca existiu. Ele foi feito na base de empréstimo e aquele rombo que eles fizeram nas contas públicas estourou todo no governo dos civis, que depois eles acusam de serem maus gestores. Então o problema econômico, grande parte do problema econômico que o Brasil atravessa até hoje, deve-se a esses incompetentes desses generais de 64. Como eles têm tanque e bala, eles ocultam todos os documentos e mandam matar quem denuncia. Eles somem, inclusive, com gente deles mesmos. A quantidade de militares que sumiram, de policiais que sumiram durante o período de 64 é absurda. Muito bem. Agora, em 2016, essa gente, eles vêm fazendo um planejamento há muito tempo, desde 2009. Tem uma série de candidaturas de policiais e de militares explodindo pelo Brasil afora. Tá? Bem, desde 2009, eles estão preparando uma volta ao poder. Né? Em 2009, eles lançaram as candidaturas. O preparo vem de antes, desculpe. Em 2016, eles tiveram um cenário apropriado, que foi o impeachment da Dilma Rousseff. Foram eles que fabricaram o impeachment da Dilma Rousseff
juntamente com outros setores da política nacional e do empresariado nacional. Fiesp de São Paulo, o Pacto Amarelo da Fiesp. Lembra? Muito bem. Ora, na altura do impeachment eu fui contra, não porque o PT seja uma coisa legal, não, o PT é cria dos militares. O PT foi um projeto de poder dos militares para eles já irem fazendo. Acontece que o Lula rompeu com o pacto deles. E o Lula, evidentemente, foi defenestrado, não é? Do poder. Não porque a Dilma roubava, não. O projeto foi outro. A intenção ali foi outra. Né? Eles deram o golpe de Estado. Quando eu falo em golpe de Estado, é preciso entender o seguinte. Não se fazem mais golpes de Estado como em 64. Tá certo? Os golpes de Estado modernos são feitos usando mídias sociais e os mecanismos legais das democracias para implodir as democracias. Então, se vocês estão achando que golpe de Estado hoje faz-se metendo tanque na rua, vocês estão redondamente enganados. Aqui eu trago mais uma vez 2 livros sobre os quais eu já fiz programa de rádio. Os Inimigos Íntimos da Democracia, de Tsevetan Todorov, e Os Engenheiros do Caos, tá? do Giuliano da Empoli. Muito bem. Essas 2 obras vão falar, aqui você vai falar como você destrói a democracia, usando os mecanismos internos da democracia, usando os populismos e os messianismos, que é o que caracteriza o governo do senhor Jair Bolsonaro. E aqui o da Empoli vai falar exatamente da atuação das mídias digitais. Por que vocês acham que o senhor Jair Bolsonaro mantém um gabinete do ódio, que já está mais do que comprovado que usa de fake news, bancado com dinheiro do contribuinte brasileiro, dentro das mídias sociais? Por que vocês acham que Olavo de Carvalho é o guru escolhido, né, por este governo para manter uma militância digital, onde eles fazem continuamente, o termo técnico chama-se assassinato simbólico. Se você discorda da pessoa, você é assassinado. Hoje você não pode assassinar as pessoas, você não pode dar tiro nela. Então, os golpes de Estado assassinam a reputação das pessoas. Eles perseguem, eles demitem, eles enxovalham com a vida da pessoa de tal forma que ela não consegue se restabelecer. Tá certo? Essa é a razão pela qual o senhor Jair Bolsonaro não abre mão da militância digital dele. Porque isto é a forma de você tomar o poder moderno. Tá bem? Foi dessa forma que foram feitas todas as revoluções pelo mundo afora. É isso que está preconizando Donald Trump. É isso que preconiza o Steve Bannon. Então é curioso que no Brasil os intelectuais não saibam, e os jornalistas, sabe, eles simplesmente estão comprometidos com o golpe de Estado. E não ousam falar como é que se faz golpe de Estado atualmente. Muito bem. Aqui, rapidamente, depois disso, eu vou ver aqui, o Jair Bolsonaro esteve promovendo um autogolpe, sim, um autogolpe, no domingo, em frente ao quartel-general. Depois ele negou que o fez. E a culpa, o Supremo abriu um processo para culpar as pessoas que foram fazer o levante ali. Então veja que a tramóia maligna desse homem. Cora Ronay está certo, ele é um perverso. Esse indivíduo é mau mesmo. Ele calcula minuciosamente, ele e os generais. Nós estamos vendo um golpe de Estado feito através de fake news, de mídias sociais, feito através da chamada operação de guerra psicológica e as operações de guerra híbrida. Tá? Isso são as estratégias. Ele tem 4 movimentos principais que ele faz, os filhos fazem, a militância dele faz. Ele acusa uma pessoa. Depois ele nega, ele volta atrás. Depois ele nega que o fez. Depois ele pousa de vítima. São 4 movimentos. Aí ele reinicia o processo de novo. Qual foi o ministro de Jair Bolsonaro que foi demitido antes de ser fritado? Ele frita aquela pessoa publicamente, ele assassina a reputação dela publicamente. Nós nunca tivemos um caso desse na história da República. Os ministros são fritados, literalmente,
ele transforma todo mundo em inimigo e depois ele mata esses inimigos simbolicamente. É René Girardi. Nós precisamos entender o que está acontecendo. Muito bem. Então ele negou que ele esteve em frente do quartel-general, né, fazendo proselitismo a alto golpe. Aqui já não é mais golpe de Estado, é alto golpe. Porque ele já está no poder, então ele vai dar um alto golpe, igual Hugo Chávez. Depois ele negou, dentro dos 4 passos. Só que essa negação é uma mentira, como disse Piero Leiner, o grande estudioso, um dos grandes estudiosos de militarismo no Brasil atualmente. O Piero Leiner fez um post, e eu vou ler o post dele aqui. Ele falou: mentira, mentira. Os militares botaram ele lá. Os militares botaram ele lá no QG no domingo. Claro. Sem autorização para liberar, não haveria manifestantes no QG e na frente do QG. É preciso entender, portanto, como o Exército atua. O Exército sabia que eles estariam lá pelo menos desde sexta-feira, porque haviam vários cartazes, e o Piero mostra. Bastava bloquear o acesso, sempre fizeram isso, meia dúzia de policiais controlavam, né? Sem anuência dos chefes militares, dos generais e dos chefes dos quartéis, dos comandantes, não haveria Bolsonaro com manifestante em frente ao quartel-general. Bolsonaro não está fora do controle. Bolsonaro está perfeitamente dentro do controle. Este é o controle. Ele ataca cada vez mais as instituições civis para destruir as instituições civis. Os engenheiros do caos. Os inimigos íntimos da democracia. Essa é a atuação de Bolsonaro, tá certo? Está descrita aqui. Essa é a atuação moderna de dar golpe de Estado. Então, sem autorização, não haveria militar fardado no meio da manifestação. Sem incentivo, não teria cartaz. Bolsonaro está meio certo. Foi obra de infiltrados. Os infiltrados dos infiltrados. Isso foi o que ele não falou, não é? Então, o resultado foi um sucesso enorme. A imprensa publicou o que eles queriam. No Globo, o mantra começou 30 minutos depois com um camarote. O camarote falou que o Bolsonaro estava lá promovendo. Depois houve um escândalo geral nas mídias. Depois houve uma negação de Jair Bolsonaro, né? Os militares saíram como os grandes moderados. Negaram, não, ele não estava lá, ele não fez nada disso. Claro que ele estava lá, ele fez o que ele fez. De novo os processos. Ele faz a coisa... Depois ele nega que fez, com tudo filmado, fotografado, etc. Tal. Acusam a imprensa ao divulgar de fake news, né? Então ele nega, depois ele acusa. Ele faz, depois ele nega. Depois ele acusa de fake news. Depois ele pousa de vítima. Ele fala que ele é perseguido. São esses os 4 passos sempre que esse homem tem dado desde 2018, quando ele era candidato. Esses 4 passos são o quê? Esses 4 passos estão definidos dentro da chamada doutrina militar de guerra híbrida e das operações de guerra psicológica. Então nós estamos diante de alguma coisa gravíssima, né? Essa semana teve aquela discussão toda, então a semana abriu com esse autogolpe, aí veio a questão do Sérgio Moro, e, novamente, as pernas soltas das operações de guerra psicológica. Falaram que o Sérgio Moro, então o Bolsonaro disse que ia demitir o presidente da Polícia Federal, o Moro disse que ia sair, aí depois o Moro recua, depois os militares, os generais entram, diz que não, deixa disso. Hoje os jornais estão noticiando que o diretor da Polícia Federal foi demitido. Muito bem, o Estadão... Especificamente, deixa eu ver aqui, o Estadão